Boa noite. Boa noite. Ex-ministro Gedel Vieira Lima já está em Brasília, onde vai ficar preso na Papuda. Ao determinar a nova prisão, o juiz disse que o ex-articulador de Temer persiste no crime de forma sorrateira. Na Lava Jato, Rodrigo Janot denuncia a cúpula do PMDB do Senado por organização criminosa. Entre eles estão os senadores Edson Lobão, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-presidente José Sarney. No México, forte terremoto deixa 61 mortos. 200 pessoas estão feridas. Foi o tremor mais forte no país em 100 anos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Foram entregues com cerca de um ano de atraso apartamentos populares construídos pelo governo do estado e a Prefeitura de São Paulo, na favela de Paraisópolis, zona sul da capital. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória, ambos do PSDB, participaram da entrega das chaves. Foi a segunda agenda conjunta dos tucanos nesta semana. Os dois afirmaram que estão trabalhando juntos e que não há um racha entre eles. Cristiane está entrando pela primeira vez no condomínio onde vai morar com 5 filhos. Foi uma longa espera, mas a mudança deve ser feita na semana que vem. A babá recebe R$ 400 de aluguel social da prefeitura, só que o valor é insuficiente. Agora ela vai pagar as prestações do próprio imóvel, cerca de R$ 140 por mês. Para mim vai ser um sonho realizado, né? Porque eu vou ter certeza assim, eu vou morar aqui, daqui ninguém vai mais me tirar. Eu vou sair daqui quando eu morrer. E quando eu morrer, eu tenho onde deixar meus filhos. Os 112 apartamentos ficam em Paraisópolis, na zona sul da capital, e estão sendo entregues com cerca de um ano de atraso. Eles têm 43 metros quadrados. O terreno foi doado pela prefeitura e as obras feitas pela CDHU, um investimento de 12 milhões de reais. 9 milhões da empresa estatal e 3 milhões do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória participaram da entrega das chaves. Um levantamento feito pela Fundação João Pinheiro mostra que São Paulo é o estado com o maior déficit habitacional do país. São cerca de 1.300.000 domicílios. Os dados são de 2015. O governador aproveitou o evento para anunciar novos investimentos na área da habitação. Nós temos hoje em construção, só na capital, perto de 4.000 unidades pela CDHU, 7.780 Casa Paulista e PPP em obra 1.293, mas nós vamos iniciar mais 1.000 e mais 2.400 da chamada moradia popular. Esta foi a segunda agenda em conjunto entre Dória e Alckmin esta semana. Ontem, eles participaram dos desfiles em comemoração aos 195 anos da independência do Brasil. Na semana passada, eles tinham sido questionados sobre a ausência em alguns eventos. Hoje, Dória e Alckmin voltaram a afirmar que estão trabalhando juntos e que não existe um racha entre os dois. Não há nenhuma rusga, não há nada que nos afaste um ao outro. O governador faz uma excelente gestão à frente do governo do estado de São Paulo. Nós, nesses 8 meses, temos feito um esforço grande com uma boa equipe para realizar uma boa administração. Estamos dando hoje aqui mais uma demonstração de ação conjunta e assim continuaremos. Em delação, o doleiro Lúcio Funaro acusa o presidente Temer de receber propinas de conta ligada a Eduardo Cunha. A denúncia foi publicada na revista Veja. A revista diz que teve acesso à delação de Funaro. O acordo foi homologado esta semana pelo ministro Edson Fachin do Supremo. Segundo a Veja, na lista de revelações do doleiro estão subornos a parlamentares, vendas de legislação e grandes esquemas de corrupção. A revelação mais grave seria sobre o presidente. São relatos que Michel Temer aparece fazendo lobby para políticos, cobrando repasses de Caixa 2 e também que ele seria destinatário de propina. No entanto, Funaro diz que nunca conversou sobre dinheiro diretamente com Temer. De acordo com o doleiro, quem fazia esta intermediação era Eduardo Cunha, mas que era informado pelo ex-deputado sobre as divisões de propina. E garante que Temer sempre soube dos esquemas de corrupção. Funaro relata que o presidente foi beneficiário de pelo menos 2 repasses de conta propina administrada por Cunha. O primeiro, de R$1,5 milhão veio do Grupo Bertin. O segundo, em 2014, teria saído de um acerto com a JBS Friboi.
Ele conta ter intermediado um pagamento de R$ 7 milhões da JBS, que tinha como destinatários Temer, Cunha e o então ministro da Agricultura, Antônio Andrade, hoje vice-governador de Minas Gerais. Andrade teria usado o ministério para beneficiar a empresa dos irmãos Batista. Ele teria levado R$ 25 milhões. Temer também, segundo ele, usou o caixa de Funaro para financiar campanhas de aliados. E cita a campanha de Gabriel Chalita em 2012. Naquele ano, ele concorreu à Prefeitura de São Paulo. 5 milhões teriam sido repassados pelo empresário Henrique Constantino, dono da Gol e de várias outras empresas. O grupo Constantino tinha pendências na Caixa Econômica Federal. O PMDB dominava politicamente o banco. Funaro disse ainda na delação que Temer tinha operadores em diversas áreas do governo. O maior deles, segundo o doleiro, seria José Yunes, amigo pessoal e ex-assessor de Temer. Além de Temer e Cunha, Funaro citou outros políticos, como o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, os dois do PMDB. Sobre Moreira Franco, Funaro disse que em uma única operação realizada pelo Grupo Bertin em 2009, o ministro embolsou R$ 6 milhões. Moreira também foi executivo da Caixa Econômica Federal, na gestão Lula, indicado por Michel Temer. Já de Eunício Oliveira, o delator disse que ele recebeu pelo menos R$ 1.600.000 em propina. De acordo com Funaro, nesta operação, notas fiscais frias da empresa Confederal foram usadas para mascarar o recebimento do dinheiro. Ainda de acordo com a revista Veja, o doleiro lista o nome de 25 deputados e ex-deputados que fizeram parte do que ele classifica como bancada de Eduardo Cunha. Segundo ele, a fidelidade ao ex-parlamentar era comprada com dinheiro de propina. Entre os citados estão Sandro Mabel, ex-deputado e ex-assessor de Temer, que teria recebido R$ 2 milhões, Marcelo Castro, deputado federal e ex-ministro da Saúde de Dilma. De acordo com Funaro, ele recebeu R$ 1 milhão. E o deputado Sérgio Souza, que foi relator da CPI dos fundos de pensão. O parlamentar, segundo Funaro, levou R$ 9 milhões para não convocar para depor na CPI e nem incluir o nome de um ex-dirigente de fundo de pensão. Ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, volta para a cadeia após a apreensão de R$ 51 milhões. Ele foi levado da Bahia para Brasília. Ao determinar a prisão, o juiz do Distrito Federal disse que o ex-ministro persiste no crime de forma sorrateira. A polícia chegou ao apartamento de Gedel, num bairro nobre de Salvador, antes das 6 da manhã. O ex-ministro de Temer foi levado para o aeroporto, onde embarcou para Brasília. Os agentes revistaram o apartamento de Gedel e também o da mãe dele, que fica no mesmo prédio. Além de Gedel, também foi preso Gustavo Ferraz, que era diretor-geral de Defesa Civil de Salvador. Após a prisão, ele foi demitido pela prefeitura. Gustavo Ferraz é apontado como pessoa ligada a Gedel, que o teria indicado para buscar em 2012 valores ilícitos enviados por Altair Alves, emissário do ex-deputado Eduardo Cunha. A polícia encontrou impressões digitais de Gedel no dinheiro apreendido no apartamento que estava emprestado a ele, conforme confirmou o dono do imóvel. No total, foram apreendidos R$ 51 milhões. A Polícia Federal diz que há fortes indícios de que o dinheiro pertence a Gedel. No apartamento, segundo os investigadores, também foi encontrada uma fatura em nome de uma empregada do deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB, irmão de Gedel. Lúcio, atualmente, é o presidente da comissão que analisa a reforma política em tramitação na Câmara. A prisão em regime fechado foi decretada para evitar que Gedel Vieira Lima destruísse provas e também porque o juiz identificou que havia risco de ele fugir. Gedel estava preso em casa havia quase 2 meses, sem tornozeleira eletrônica que está em falta na Bahia. O Ministério Público Federal o classifica como um criminoso habitual. Os procuradores afirmam que a prisão domiciliar não impediu o ex-ministro de continuar a cometer crimes. Ao determinar a nova prisão, o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, disse também que Gedel reitera na atividade criminosa de lavagem de dinheiro e outros delitos de forma sorrateira.
Em agosto, o ex-ministro virou réu por obstrução de justiça. Gedel teria atuado para evitar a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, que ameaça envolver o PMDBista em crimes de corrupção na Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco na gestão Dilma. Funaro, que fechou acordo de colaboração premiada, disse ao Ministério Público que fez várias viagens para entregar malas de dinheiro nas mãos de Gedel. O ex-ministro também foi citado na delação da JBS Friboi. Segundo Joesley Batista, era Gedel quem intermediava os interesses do grupo frigorífico com o governo Temer. Ele deixou a tarefa quando saiu do ministério em novembro do ano passado, acusado de pressionar o ministro da Cultura. Marcelo Calheiro disse que Gedel queria a liberação de uma obra que estava embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, numa área nobre de Salvador. Gedel tem um imóvel no local. De acordo com Joesley Batista, após a queda de Gedel, a intermediação entre o grupo e o governo passou a ser feita por Rodrigo Rocha Loures, o homem flagrado com a mala de R$500 mil de propina da JBS, que seria endereçada ao presidente Temer. Gedel é do mesmo grupo político de Temer, o PMDB da Câmara. Também fazem parte o ex-ministro Henrique Alves e Eduardo Cunha. Ambos estão presos. A defesa de Gedel disse que não vai se manifestar sobre a prisão porque não tem acesso aos autos do processo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No instante em que o Palácio do Planalto trata o escândalo da JBS como página virada, o retorno de Gedel Vieira Lima, amigão do presidente, à cadeia, mostra que, sob Michel Temer, a página da história sempre vira para trás. Gedel é mais um representante do atual modelo apodrecido de governo a ser encarcerado. Seu pesadelo é parte da solução. O grande problema do país no momento é a blindagem oferecida a Michel Temer. A disposição de Temer de recorrer a todos os estratagemas para atingir os seus subterfúgios fez dele um problema de longa duração. Seu governo é 100% feito de sacolejos. Anteontem, uma gravação no subsolo do Jaburu. Ontem, a apreensão de R$51 milhões num apartamento de Salvador. Hoje, a prisão do grande amigo. No final de semana, a delação do operador de propinas. Na hora em que a economia pede estabilidade, a presidência de Michel Temer oferece ao país o sossego de uma montanha russa. Boa noite. Na Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou os senadores do PMDB, o ex-presidente José Sarney e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, por organização criminosa. Entre os senadores denunciados estão a cúpula do partido no Senado, o líder do partido na Casa, Romero Jucá, de Roraima, Renan Calheiros, de Alagoas, Edson Lobão, do Maranhão, Jader Barbalho, do Pará e Valdir Raupe, de Rondônia. Além deles estão o ex-presidente da República, José Sarney, e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Os 7 teriam recebido propina de R$864 milhões e gerado prejuízo de 5,5 bilhões aos cofres da Petrobras e de 113 milhões aos da Transpetro. Segundo a Procuradoria, a organização criminosa denunciada foi inicialmente constituída e estruturada em 2002, por ocasião da eleição de Lula à presidência da República. Iniciado seu governo em 2003, Lula buscou compor uma base aliada mais robusta. Para tanto, negociou o apoio do PMDB e do PP, respectivamente as segunda e quinta maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Para a Procuradoria-Geral da República, há indícios de que o grupo mantinha controle sobre as diretorias internacional e de abastecimento da Petrobras, além da Transpetro, para conseguir propinas de fornecedores das estatais. O caso é conhecido como quadrilhão do PMDB. Agora, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, deve notificar os acusados a apresentar uma defesa prévia. Depois, Fachin vai levar o caso para análise da segunda turma do STF, que vai decidir se aceita a denúncia, assim os tornando réus. Na terça, uma denúncia semelhante foi apresentada contra políticos do PT, incluindo os ex-presidentes Lula e Dilma. Os políticos do PP também já foram denunciados por organização criminosa.
criminosa. Todos negam envolvimento em esquema de propina na Petrobras e na Transpetro. O ex-procurador Marcelo Miller prestou depoimento no Rio de Janeiro. O Ministério Público quer saber se ele orientou Joesley Batista e outros executivos da JBS a fechar acordos de delação premiada. O ex-procurador diz que não cometeu qualquer crime ou ato de improbidade administrativa e nem recebeu dinheiro ou vantagem pessoal do grupo frigorífico. Ele também nega que tenha atuado como intermediário da JBS com qualquer integrante do Ministério Público, nem com o procurador-geral Rodrigo Janot. Gilmar Mendes, ministro do Supremo, mandou ofício ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, pedindo para investigar as mensagens entre a advogada da JBS, Friboi, Renata Jerusa Prado Araújo, e o diretor jurídico do grupo, Francisco Carlos de Assis. A revista Veja divulgou trechos de mensagens de WhatsApp em que eles mencionam o tráfico de influência e supostos pagamentos para 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Mendes foi citado como um ministro do STF com quem deveriam aparar arestas. Depois do ex-ministro Gedel Vieira Lima ser preso e da cúpula do PMDB ser denunciada por organização criminosa, o presidente Temer divulgou um vídeo nas redes sociais em que fala de economia. Do Brasil, a semana foi repleta de boas novas. Notícias que confirmam a nossa caminhada na recuperação da economia. Se não vejamos, a inflação sob controle, 2,46% ao ano, a menor taxa desde 1999. O índice da Bolsa de Valores subiu tanto que encostou na máxima histórica, mais de 72 mil pontos. Continuamos com a redução dos juros. A chamada taxa Selic caiu de 14,25% quando assumimos o governo para 8,25% ao ano. E o Congresso aprovou a nova taxa do BNDES de longo prazo e a nova meta fiscal para 2017. Governar é, mesmo diante de momentos adversos, não se omitir. Enfrentar a realidade é não pensar em si, mas no futuro das pessoas e do país. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, manda para o plenário o pedido da defesa do presidente Michel Temer para que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não tome mais nenhuma medida contra o presidente. O caso será julgado no próximo dia 13. Para os advogados de Temer, Janot é parcial. E com os novos áudios dos delatores da JBS Friboi, em que o procurador é citado, ele perdeu mais credibilidade. Terremoto de mais de 8 pontos atinge o México e deixa pelo menos 61 mortos. 200 pessoas estão feridas. Foi o tremor mais forte no país em 100 anos. O tremor, um dos mais fortes registrados na América Latina, foi por volta da meia-noite do horário local. O epicentro foi no Oceano Pacífico, perto do estado de Chiapas, no sul do México. Em seguida, mais de 300 tremores secundários foram registrados. A cidade do México, que fica a mais de 1.000 quilômetros do epicentro, também sofreu os efeitos do terremoto. Um dos monumentos da cidade, o Anjo da Independência, chegou a balançar. Pessoas correram para as ruas fugindo dos prédios, assim que os tremores começaram a ser sentidos. Os estados mais afetados foram o de Chiapas e Oaxaca. Casas desmoronaram e há escolas, hospitais e hotéis com a estrutura danificada. O furacão Irma perdeu força antes de chegar aos Estados Unidos, mas continua a deixar um rastro de destruição. Pelo menos 20 pessoas morreram no Caribe. O Irma, rebaixado para a categoria 4, ainda é extremamente perigoso. Com ventos de 250 quilômetros por hora, o furacão se aproxima das Bahamas e de Cuba, onde as autoridades obrigaram a retirada de 50 mil turistas estrangeiros. Vários países estão enviando ajuda para as ilhas do Caribe, que estão devastadas. Entre elas, Barbuda, Turques e Caicos, Ilhas Virgens e San Martín. O Haiti e a República Dominicana foram menos afetados, mas registraram inundações. O Irma deve chegar aos Estados Unidos durante o fim de semana. Quase 1 milhão de pessoas deixaram áreas costeiras da Flórida. Há muito congestionamento nas estradas e filas nos abrigos do governo. Por enquanto, os outros 2 furacões que estão no Oceano Atlântico não causaram danos, mas um deles, o José, se fortaleceu e está na categoria 4.
No terceiro dia de visita à Colômbia, o Papa Francisco beatifica mártires colombianos vítimas de conflitos. Ele voltou a dizer que, se não houver reconciliação no país, o processo de paz vai fracassar. O Papa passou o dia em Vila Vicêncio, cidade considerada o centro dos conflitos entre as Farc e o governo. Ele pediu que as vítimas dos confrontos deem o primeiro passo na construção da paz, sem esperar que outros o façam. Francisco também beatificou o bispo Jesus Emílio Jaramillo e o sacerdote Pedro Maria Ramírez. Até domingo, o Papa vai para Medellín e Cartagena. Tivemos hoje mais uma tarde bem quente aqui em São Paulo. A máxima chegou aos 31 graus. E o fim de semana deve continuar assim. Então vamos à previsão para amanhã com Luciana Magalhães. O tempo não muda neste fim de semana. Teremos sol forte, calor e baixa umidade do ar. Com poucas nuvens no céu, não há possibilidade de chuva e as noites ainda continuam mais frescas. Amanhã, mínima de 16 e máxima de 31 graus. No domingo, máxima de 29 e na segunda-feira, máxima também de 31 graus. As ruas do comércio popular aqui de São Paulo hoje ficaram lotadas. Quem não pôde ir para a praia aproveitou para tomar um sol na própria 25 de março. Com as lojas abertas, o centro da cidade foi opção de muita gente para aproveitar a emenda de feriado. Óculos e muita água para enfrentar o sol que fez hoje. Quem achou que essa sexta-feira ia deixar as pessoas em casa se enganou. A Giovana veio lá de Curitiba e se assustou quando chegou aqui. Vamos passear na 25 porque vai estar tranquilo, né? Mas eu me enganei. O trânsito nas ruas de carro e de gente predominou. É que muitos paulistanos tiraram um dia para aproveitar para comprar. As lojas estavam lotadas e as liquidações e promoções chamaram a clientela. E se tem quem comprar, tem que ter alguém para vender. Os lojistas trabalharam bastante. O varejão tá rolando, tá vendendo bem sim. Ontem o feriado também abriu, né? Tava aí também. Tava melhor ontem ou hoje? Hoje tá melhor, com certeza. Mas pela quantidade de sacolas, acho que valeu todo o esforço. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Amanhã, o preço da gasolina fica mais caro nas refinarias da Petrobras. Somadas as idas e vindas desde o início de agosto, a estatal do petróleo aumentou o preço em quase 10%. Nem todo esse aumento na refinaria chega necessariamente ao preço que pagamos no posto. De qualquer modo, o que está acontecendo? De outubro do ano passado até julho deste 2017, o aumento anual da gasolina era menor que o da inflação média, menor que o IPCA. Desde então, as coisas mudaram. Em agosto, o governo aumentou o imposto sobre combustíveis, porque está na pindaíba. Desde o final de agosto, o preço subiu aqui porque subiu muito no mercado mundial também. A produção de combustível caiu no Texas por causa do furacão destrutivo, o que elevou os preços. Mas o que tem a ver o preço mundial dos combustíveis com a gente? Se a Petrobras cobra abaixo desse preço mundial, perde dinheiro. Se cobra acima, outras empresas podem importar combustíveis e ganhar o mercado da Petrobras. Vamos lembrar que lá por 2013, o Brasil estava importando muito combustível e a Petrobras era obrigada a cobrar preço muito abaixo da tabela por ordem do governo Dilma, para disfarçar a inflação. Então a Petrobras pagava caro para comprar o combustível lá fora e vendia barato aqui. Dava prejuízo. Esse foi um dos motivos da ruína da empresa, a maior do país. Ruína que piorou a crise econômica brasileira. E o preço pode então cair nas próximas semanas? Provavelmente vai. Pode subir no longo prazo? Talvez, depende do preço mundial do petróleo. O problema é que manipular muito o preço do combustível dá problema. Pode faltar produto, a gente pode consumir demais um bem que está caro ou até se arrebenta uma empresa importante, como a Petrobras. Boa noite. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Boa noite, um ótimo fim de semana. Fique agora com o programa Festa Sertaneja. Você tem uma viagem marcada para o outro lado do mundo. Não perca o Conexão Brasil-China, neste domingo, 8 da noite. Assista agora, Festa Sertaneja.